Olá, amadas! Boa tarde! Boa tarde, Lisete! Mais um encontro maravilhoso, hoje em outro ambiente, nosso Fé Café com Deus. Esse mês de missões. Delícia, né? A gente está fazendo missões. Cada dia num lugar. Literalmente, a gente está aproveitando ao máximo, né, esse mês para trazer para vocês essas maravilhas de pessoas que Deus levantou para trazer a mensagem do Senhor, Amém. alcançar vidas, Amém. né, através da vida deles. E também não porque a nossa vida, né, Elaine, que também a gente está vendo o agir de Deus, né, usando, que possamos cada vez mais levar essa mensagem, a maravilha de Deus para as pessoas. Que bênção, né? Esse amor, né? Sim. Que é o Senhor que move, né, Zé? Verdade. Ele que move o nosso coração, o nosso caminhar, os nossos planos, né? O nosso plano muitas vezes nem é o plano do Senhor, né? E às vezes ele nos leva para tão longe. A gente não imagina o que ele tem preparado, né? A gente pensa uma coisa e Deus tem coisas grandiosas para à nossa frente, nos apresentando, né? Sempre nos conduzindo para levar essa missão Verdade. do Evangelho, né? De pregar as boas novas do céu, né? De falar da cruz do Senhor, né? Do que Ele fez por nós. É tão maravilhoso, né? Poder transmitir essa mensagem. E a gente não pode ficar guardado isso pra gente, a gente tem que compartilhar com vocês que moram aqui no nosso coração. Então agora a gente vai parar um momento para ouvir a mensagem da nossa querida Michele, que tem tantas coisas lindas e grandiosas para nos apresentar. Tão pertinho de nós, né? Logo ali, pulinho. Até daqui a pouquinho, não saiam daí. Olá, queridas mulheres, que prazer é poder participar dessa reunião com vocês nesse dia. Meu nome é Michele Penteado, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu fui desafiada pela Elaine, minha querida amiga, porque eu tenho um carinho, um apreço muito grande, somos amigas de longa data, né, Elaine? E ela me desafiou a fazer esse videozinho para vocês, contando um pouquinho da nossa história aqui nos Estados Unidos, da nossa jornada aqui desde que o Senhor nos trouxe. E quero contar um pouquinho para vocês, tentar resumir o máximo possível para esse vídeo não ficar muito longo, mas, de novo, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, queridas, o meu esposo e eu, meu esposo chama Adriano Penteado, nós somos pastores de uma igreja brasileira aqui em Chicago, nos Estados Unidos, a Igreja Cara de Leão. Então, queridos, já temos 9 anos caminhando nessa jornada de ministério, faz 18 anos que estamos aqui nos Estados Unidos, né, e 9 pastoreando essa igreja tão linda. É uma igreja brasileira, né, aqui em Chicago. Nós não temos aqui em Chicago uma grande comunidade brasileira, como temos em Miami, em Boston, né, onde nós temos uma concentração maior de brasileiros, aqui não temos muitos. Então, nossa igreja é uma igreja pequena. Nós temos agora cerca de 50 membros, mais ou menos, e é uma vitória, queridos, né? A obra aqui nos Estados Unidos, apesar da gente pensar, né, é um país de primeiro mundo, deve ser maravilhoso ser pastor nos Estados Unidos. Não é bem assim, queridos, é um desafio muito grande. Aqui a luta, né, das pessoas contra o consumismo, contra o trabalho exacerbado, é algo muito grande, é algo com o qual a gente luta constantemente, né? As pessoas aqui, se elas não se focam logo no Senhor Jesus, mesmo pessoas que já vêm sendo cristãs para cá, a gente conhece muitas histórias de pessoas que se desviaram, porque chegam aqui, é tanto trabalho, é tanto correr atrás do prejuízo, correr atrás de coisas, correr atrás de dinheiro, que às vezes as pessoas deixam o Senhor de lado, né? Então, a nossa igreja é uma igreja pequena, é uma igreja que está já, hoje inclusive, por isso que eu tô arrumada assim, hoje é aniversário da nossa igreja, nós vamos para lá daqui a pouco para celebrar o aniversário de 12 anos da nossa igreja, e nós, como eu falei, 9 anos pastoreando essa igreja. Então, queridos, em 12 anos, a nossa igreja é um trabalho assim de formiga, queridas. É um trabalho de formiguinha mesmo, é ganhar uma pessoa. Depois de meses, a gente ganha outra pessoa. Então, é uma coisa para a gente valorizar, né? Vocês que estão no Brasil, às vezes a gente pensa, puxa, é tão difícil ganhar almas para o Senhor aqui, é tão complicado.
Mas, queridas, é muito mais fácil do que aqui, eu te garanto. Aqui a gente faz, como eu já disse, trabalho de formiguinha. Mas nós vamos fazendo, glorificando a Deus em tudo, né? Dando a glória para o Senhor em todas as coisas que nós fazemos. E é uma igreja muito família, uma igreja muito unida, né? Muito querida. Inclusive, se vocês um dia vierem para cá, tiverem essa oportunidade de virem para os Estados Unidos, vierem para Chicago, venham nos visitar. Tenho certeza que vocês vão ser muito, muito bem recebidas. Nós amamos receber as pessoas. Mas, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre como que foi o nosso chamado, né? A Elaine pediu para eu falar sobre isso. Nós sempre servimos o Senhor, queridas. Desde que nós nos convertemos, meu esposo e eu, na nossa adolescência, que foi inclusive quando eu conheci a Elaine, na primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa, desde que a gente se conhece por gente no mundo, né, cristão, na vida de Cristo, na família de Deus, nós sempre servimos, né? Ele toca instrumentos, vários instrumentos, eu canto, mas a gente começou, queridos, né? Ele já começou tocando porque era um dom já muito, muito assim grande, né, dele, que o Senhor deu para ele. Mas eu, queridas, comecei servindo em coisinhas pequenas, né? Quem é aqui da minha idade, mais ou menos, eu tenho 43, quem é aí da idade mais ou menos da faixa etária minha e da Elaine, vai lembrar do retroprojetor, né? Eu cuidava do retroprojetor nos cultos. Era a minha maneira de expressar o meu serviço a Deus, era a minha maneira de servir ao meu Senhor, de demonstrar a gratidão que eu tenho, né, por Ele ter me salvado. E depois nós fomos mudando, né? O Senhor foi nos dando novas oportunidades para servir. Eu comecei a cantar no grupo de louvor, né? E o Senhor foi me dando esse dom da música. E assim nós fomos crescendo, queridas, perdão. E quando a gente veio para cá, 18 anos atrás, a gente não perdeu nem um dia sequer de servir a Deus. Eu lembro que a gente chegou aqui num sábado de maio de 2003 e a gente no domingo já estávamos na casa do Senhor. Nós buscamos uma igreja aqui, na época uma igreja brasileira também, e imediatamente, amados, já começamos a servir ao Senhor. Então, o serviço a Deus vai muito da disponibilidade do coração, né? Quando a gente é disponível para fazer a obra de Deus, quando a gente é disponível para ser usados pelo Espírito Santo, o Senhor vai nos dando oportunidades, né? E hoje nós somos pastores, como eu falei para vocês. Então, é uma coisa que Deus vai dando à medida que a gente quer mais. Claro, Deus vai chamar alguns para pastores, Deus vai chamar outras para cantoras, Deus vai chamar outras para professoras de criança na escola dominical, Deus vai chamar outras para cuidar da mídia da igreja, Deus vai chamar outras para cuidar da limpeza da igreja. Não importa, queridos, o importante é ter um coração disponível e o Senhor com certeza se alegra muito disso e nos honra e honra, né, o reino de Deus através do serviço da gente. Queridas, é muito complicado, como eu já falei um pouquinho para vocês, o ministério aqui de uma igreja imigrante, né? Nós somos uma igreja imigrante, uma igreja de brasileiros, apesar que nós temos alguns americanos, sim, congregando conosco, americanos casados com brasileiras que falam um pouco de português, nós temos americanos que não falam nada de português, nós temos que traduzir os cultos, né? As mensagens, as pregações. Mas, queridas, é um desafio muito grande, né? Nós temos alguns desafios que a gente lida aqui no nosso, né, diariamente. Como eu falei, apesar de estarmos aqui num país tão grande, tão desenvolvido, tão, né, cheio de condições, a gente sofre, sim, perseguição por sermos imigrantes, né? Nós enfrentamos isso, é uma coisa que quem está no Brasil não tem noção do quanto o imigrante aqui, ele é perseguido no sentido assim de às vezes ter preconceito, né? Então a igreja não é diferente, queridos, né? A igreja brasileira aqui, ela sofre um certo grau de perseguição, né? E de preconceito muitas vezes. Então é uma coisa que o Senhor vai nos ajudando pouco a pouco a vencer. Outro desafio que eu quero falar para vocês aqui é a língua, né? Graças a Deus, amadas, nós aprendemos, o Adriano e eu, a falar bem o inglês, a gente é fluente no inglês e fluentes também no espanhol, porque teve uma época aqui da nossa trajetória, nesses 18 anos, que nós estivemos servindo numa igreja mexicana, né? Por 7 anos estivemos servindo aí, antes de sermos chamados ao ministério pastoral,
nós servimos nessa igreja mexicana. Então nós tivemos a graça também, a oportunidade, o privilégio de aprender a falar o espanhol. E aqui é muito importante, né? O espanhol é a segunda língua. E o inglês, claro, mais importante ainda. Mas é um desafio. Quando a gente chega aqui, a gente tem que aprender as línguas, né? Aprender pelo menos o inglês. É um desafio muito grande. E o Senhor, graças a Deus, nos deu essa graça. Hoje nós podemos, eu inclusive traduzo também, né? Quando se necessita tradução para os irmãos, do português para o inglês, do inglês para o português. O Senhor tem me dado também essa habilidade para a glória do Senhor. E amadas, outro desafio que eu quero falar para vocês é o clima. Chicago é muito frio, queridas. Agora não, agora nós estamos vivendo um verão maravilhoso, mas o verão aqui é muito curto, né? Nós temos mais ou menos 8 meses de frio versus 4 meses de calor. Então, claro que varia, tem anos que é mais, né, quentinho que outros, mas o ano passado, por exemplo, nós tivemos quase 9 meses de frio. Então, quando chega o verão, amadas, o povo sai viajar para aproveitar o verão, né? E a igreja dá uma boa esvaziada no verão. E o desafio do inverno é o frio tão grande, neve, né? Aqui em Chicago neva muito e às vezes as pessoas veem isso como uma desculpa para não ir na igreja, apesar que no inverno nós temos mais frequência do que no verão, acreditem ou não. Por causa disso que eu tô falando para vocês, o verão o pessoal quer aproveitar. É no verão que as crianças têm férias, né? Então, assim, às vezes a gente chega, por exemplo, agora, julho, agosto, são meses que a igreja tá com poucos frequentadores, porque todo mundo tá viajando, aproveitando a família, né? E a gente, claro, incentiva, é muito importante, né? Mas a igreja sofre um pouquinho com isso também. E no frio, né? Como eu tava falando para vocês, teve um inverno aqui, amadas, em 2017, que nós enfrentamos menos 50 graus, né? Menos 50 graus de frio. Então, pense no frio. Quando tá assim, a gente tem que fechar a igreja. Não tem como fazer culto, porque inclusive as autoridades, né? Eles incentivam as pessoas a não saírem de casa, as escolas fecham. E, claro, esse inverno foi muito rigoroso em 2017. Mas, normalmente, amadas, a gente enfrenta aí um inverno de menos 20, né? Menos 17, menos 15, menos 25. Então, é um desafio também, né? Nós moramos longe da igreja, queridas. Nós moramos a 45 minutos da igreja. Então, é um incentivo aí para você também, minha amada irmã. Às vezes você mora aí a 10 minutinhos da igreja, dá para ir caminhando para a igreja e às vezes dá preguicinha, né? Dá preguicinha de ir para a igreja de manhã cedo, no domingo para a escola dominical. Queridas, olha para o nosso exemplo aqui, né? A gente viaja todos os domingos, né? E quando tem eventos e serviços durante a semana, a gente viaja 45 minutos quando não tem trânsito, quando não tem tráfego. Quando tem, 1 hora e meia, 2 horas para a gente chegar na igreja. Então, amadas, é também uma maneira da gente valorizar a nossa igreja local, né? Às vezes a gente tá tão pertinho e a gente fica com preguiça de ir, como eu já falei para vocês. Então, queridas, eu não quero me estender muito, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Claro que existe muito mais coisas para ser faladas, né? Para ser compartilhadas, quem sabe para uma próxima oportunidade. Mas eu quero desejar e orar e declarar sobre a vida de vocês as bênçãos do Senhor. E eu peço ao Senhor que abençoe esse ministério de mulheres, que abençoe a vida de vocês aí, a Elaine, o pastor Valdo, pessoas que a gente tem muito, muito carinho, crescemos juntos na fé, nos casamos mais ou menos na mesma época, né? Então a gente tem um carinho, assim, muito, muito grande por eles. E eu oro para que o Senhor abençoe e prospere esse ministério. E qualquer coisa que vocês precisarem, queridas, nós estamos aqui à disposição para servi-las. E somos família, né? No Senhor nós somos família. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Eu espero que esse pequeno testemunho possa abençoá-las nesse dia. Amém? Deus abençoe a todas. Tchau, tchau. Que bênção, né, gente? Essa palavra, esse momento, né, da gente estar ouvindo uma pessoa que tanto tem para nos ensinar, né? Nem fale uma particularidade, sabe, Lisete? Eu tenho um carinho tão grande para essa família. Nós convivemos juntos, cantando no louvor. Ela tem assim uma voz maravilhosa que o Senhor agraciou, abençoou. Olha só que maravilha. E tem usado ela, o seu marido, Sim. que também faz parte do louvor, seus filhos.
Ai, olha, ser uma família abençoada por Deus. E quem sabe, né, um dia a gente possa fazer uma caravana. Oh, é um caso para se pensar, né, amiguinhas? Vamos guardando lá uma moedinha lá para ir fazendo uma economia, fazer uma A gente já está viagem. sendo vacinado, né? Então a gente já vai lá dar um grande Vamos abraço lá aproveitar nessa para família conhecer maravilhosa. um novo território. Tão pertinho, né, Zé? Então, olha, que Deus abençoe muito sua vida, saudades imensas. Verdade. Né? Deus esteja usando e capacitando cada vez mais e que através da vida deles outras vidas sejam alcançadas, Amém. né, para honrar e glorificar o nome do Senhor, Aleluia. né? E a gente aqui vai ficando também em oração, a gente tem tantos planos, né, tantas pessoas que a gente ora e tantas vidas que a gente tem que alcançar através das nossas orações, do nosso SOS, que todos os dias a gente fala SOS e orar todos os dias, mas a gente acha que ora a todo momento, Sim. né? A gente não cansa, né? A gente não pode abaixar, né, o nosso contato com Deus contínuo e incansável. Porque são vidas que carecem mesmo do nosso, da nossa intercessão, do nosso acolhimento, né, com Deus, para que Ele possa vir agregar essas pessoas no seu coração, abraçar e trazer a paz, a cura Amém. que tanto precisam. Verdade. Então agora a gente vai aquietar o nosso coração. Hoje iremos orar pelos idosos, pelas pessoas que estão acamadas com algumas doenças. Vamos colocar, né, tudo aos pés do Senhor. Vamos orar então? Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, precioso, especial, queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, aqueles que necessitam agora da sua mão poderosa, da sua mão curadora, da sua mão que dá consolo, que conforta, que conduz, que derrama sabedoria, discernimento, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe, ó Pai, neste momento, aquele que está com dor, sofrendo, o Senhor sabe do que necessita. Usa os médicos, aqueles que têm, que estão acamados, ó Pai, em algum hospital. O Senhor esteja também usando e fortalecendo os enfermeiros, dando paciência e principalmente, ó Pai, assistindo aqueles que estão sofrendo nesse momento. Também os idosos que têm se sentido muitas vezes sozinhos, desamparados, ó Pai, que em nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo, venha preencher, ó Pai, qualquer falta de algum familiar, qualquer sentimento, ó Pai, de não se sentir importante, porque para o Senhor essa pessoa é muito especial, é muito importante para Ti. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por este dia, pela minha vida, a vida da Elisete e pelo local onde nós estamos. Nós Te louvamos, que o Teu Espírito Santo abençoe e agracie cada um com a sua unção. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E agora aqui nós vamos brindar pelos aniversariantes da semana, porque todo dia tem alguém fazendo aniversário. Sim. Que não seja os nossos conhecidos, mas alguém está fazendo. Então Alguém que tá. Deus abençoe. Tá ficando mais E que sábio. Deus derrame muitas bênçãos, saúde para os aniversariantes. Amém. E a gente vai ficando por aqui, saboreando um bolo e aproveitando esse ambiente tão gostoso. E até a próxima. Até semana que vem. Tchau!